Todas as terapias analíticas se desenvolvem dentro dos limites do assim chamado princípio da realidade, isto é, da habilidade do organismo em tolerar dor ou desprazer, em função de um prazer maior para o futuro. É isto que torna possível a um paciente suportar os dolorosos processos da terapia analítica em si mesma. Mas, enquanto reconhecemos a validade e operatividade deste princípio, no que diz respeito ao conhecimento de seus mecanismos básicos, nada sabemos. Tentaremos descobrir e elucidar alguns destes mecanismos no capítulo 4, mas antes de assim procedermos, devemos reconhecer que o princípio da realidade deriva e é uma modificação de um princípio geral mais básico, que governa o pensamento e o comportamento dos organismos. Este é o chamado princípio do prazer. No estudo dos processos mentais inconscientes, Freud descobriu que tais processos seguiam uma lei que diferia da que governava as atividades mentais conscientes. Freud considerou serem tais processos mais antigos e primários, os resíduos de uma fase do desenvolvimento na qual eles constituíam a única modalidade dos processos mentais. Tais processos primários obedeciam à tendência que ele denominou o princípio do prazer-desprazer. Definido em termos simples, isto quer dizer que o organismo busca prazer e evita o desprazer ou dor. Mais tarde, Freud reelaborou este princípio, relacionando o desprazer a um aumento na quantidade de excitação e o prazer a uma diminuição. Podemos simplificar esta afirmação usando a palavra tensão em vez de excitação, de tal modo que o desprazer ou dor está relacionado a um aumento e o prazer a um decréscimo de tensão. Ao nível psíquico, temos poucos meios de aprofundar nossa compreensão deste princípio. Pode-se acrescentar que a tensão surge como resultado de necessidades, cuja satisfação produz prazer. Mas nosso entendimento ainda é precário. A tensão é em si mesma uma necessidade, do mesmo modo que a necessidade é uma tensão. Portanto, devemos procurar um esclarecimento ao nível biológico. Em 1934, Reishi fez uma série de experimentos na Universidade de Oslo, com um propósito específico de tratar deste problema. Como os detalhes do procedimento empregado podem ser encontrados no livro de Reishi intitulado A Função do Orgasmo, nos limitaremos no momento à apresentação das principais observações e conclusões. Já havia sido demonstrado que o potencial elétrico da superfície da pele se alterava com as emoções. Este era assim o chamado fenômeno psicogalvânico. Os experimentos de Reishi tinham o objetivo de determinar o que ocorria na excitação sexual e como isto estava relacionado à percepção do prazer. Foram feitos registros oscilográficos do potencial dérmico nas zonas erógenas, sob condições de estimulação produtora de prazer ou desprazer. Reishi descobriu que, em cada zona, labial, mamária, palma das mãos e etc., a percepção do prazer correspondia a um agudo aumento do potencial dérmico destas áreas, conforme registrado no oscilógrafo, colocado em outra sala. Por outro lado, pressão ou medo produziam um marcante decréscimo do potencial da pele. Além disso, a intensidade psíquica da sensação de prazer corresponde à quantidade do potencial bioelétrico. Deste modo, obtivemos a confirmação experimental da tese freudiana, segundo a qual o ego, em sua função perceptiva, é primordialmente um fenômeno de superfície do corpo.
Ao mesmo tempo, é a projeção dos fenômenos de superfície sobre áreas cerebrais apropriadas que torna possível a percepção, ser um processo consciente. Temos agora dois eventos intimamente relacionados na função da percepção: a projeção sobre a superfície do corpo e a projeção da superfície sobre outra superfície. A fim de compreender esses dois fenômenos como a expressão unitária do organismo total, Reishi formulou a lei básica do funcionamento biológico, a unidade e antítese da vida vegetativa. Duas são as funções que dominam a vida vegetativa do organismo: a expansão e a contração. Elas adquirem sua identidade a partir da função comum de pulsação, que é uma das qualidades de todos os organismos vivos. No âmbito somático, como mostrou Reishi, a expansão e a contração são processos fisiológicos, correlacionados às atividades dos sistemas nervosos simpático e parasimpático e à ação de determinados grupos iônicos. Ao nível psíquico, a expansão biológica é percebida como prazer e a contração como desprazer. Há uma antítese funcional entre o centro e a periferia vegetativos. Torna-se possível estabelecer uma correlação mais profunda entre sensação psíquica e o movimento energético. O movimento de energia do centro para a periferia é funcionalmente idêntico à expansão biológica e à percepção de prazer. Inversamente, o movimento energético da periferia para o centro é funcionalmente idêntico à contração biológica e à percepção de desprazer ou ansiedade. Observa-se a ausência de um sistema muscular que esteja relacionado ao desenvolvimento do princípio da realidade. O ego está limitado à membrana da superfície. Expansão e contração são basicamente fenômenos do id. Antes de prosseguirmos, é importante deixar clara a distinção entre desprazer e ansiedade. Tanto quanto sabemos, nem Freud nem Reishi formularam exatamente a diferença. Reishi equipara os dois termos. A questão, portanto, pode ser colocada da seguinte forma: se a expansão biológica é experienciada como prazer, por que a contração correspondente não é exatamente experienciada como desagradável? A palavra desprazer não descreve uma sensação perceptual. No estado pulsátil de expansão e contração, a tensão que se acumula antes da descarga é aceita e submersa na antecipação da descarga que seguirá. A antecipação do prazer permite a tolerância do estado de tensão, que de outro modo seria claramente desagradável. No próprio princípio do prazer, existe o rudimento da função de realidade que, mais tarde, se tornará o princípio dominante do comportamento humano adulto. Se a tensão se desenvolve em situações nas quais a antecipação da descarga que conduz ao prazer não é possível, experiencia-se a ansiedade. Entretanto, a ansiedade não é necessariamente uma condição patológica. Nosso julgamento deve estar sempre baseado no princípio da realidade. A ansiedade é patológica quando não é proporcional à situação exterior que a provocou. Mesmo quando não patológica, a ansiedade é sempre experienciada como uma ameaça ao ego, que o organismo maduro procura eliminar. Ou podemos dizer que a tensão se torna patológica quando torna-se um estado crônico e fora do controle do organismo. Na base destes conceitos, pode-se definir saúde como sendo a habilidade de um organismo em manter seu ritmo de pulsação dentro dos limites do princípio de realidade. O prazer tem sido contraposto ao desprazer, à ansiedade, à dor, como parte de um princípio total,
tensão, relaxamento, contração, expansão. É-nos possível agora definir o terceiro termo da série, a dor. Se o desprazer descreve o estado de carga energética que precede a descarga, a ansiedade implica numa carga energética cujo movimento de descarga está bloqueado ou sendo reprimido. Se a intensidade da carga aumenta a um ponto no qual ameaça a integridade dos elementos estruturais do organismo, a dor será experienciada. Esta afirmação pode ser justificada pelos conceitos teóricos que subjazem a esta exposição. Pode também ter sua aplicabilidade demonstrada em todas as situações nas quais se sente dor. Não é negado que o sistema nervoso tenha um importante papel na percepção da dor, assim como tem em todas as funções perceptivas. Por sua própria estrutura, o sistema nervoso pode ser comparado a uma árvore invertida, intimamente relacionada em suas mais diminutas ramificações e galhos à folhagem acima, do sistema circulatório, que é o principal canal de movimentação livre de energia do corpo. Parece que não poderia haver nada mais simples ou fundamental do que o modo como o princípio do prazer opera. Já em 1920, Freud publicou um livro extremamente controvertido, Além do princípio do prazer. Nele, foi postulada a existência de duas forças instintivas. Uma, o instinto de morte, masoquismo primário, que tende para a volta ao estado da natureza inanimada, e a outra, o instinto de vida, ou instinto sexual, que impele o sistema vital para o seu desenvolvimento e evolução. A exposição de Freud sobre sua tese é concisa e brilhante. Não é nosso propósito debatê-la aqui. A questão a respeito de tal assunto é se tais forças ou quaisquer instintos operam ou não além do princípio do prazer ou dentro dos limites que ele impõe. Freud foi levado a tal conceituação por dois fenômenos clínicos. O primeiro foi o problema do masoquismo. Era como se houvessem indivíduos que não desejavam melhorar. Contrariando o princípio do prazer, estes indivíduos pareciam buscar situações dolorosas, ser dominados por uma compulsão interna a persistir no sofrimento e a experienciá-lo repetidamente. Na terapia analítica, esta é uma manifestação de uma reação terapêutica negativa. A experiência analítica tem revelado a operação de um princípio que parecia explicar tal fenômeno. É a compulsão a repetir, que na opinião de um analista é tão imperativa que mesmo o princípio do prazer é totalmente deixado de lado. Freud mesmo disse: minha asserção a respeito do caráter regressivo dos instintos também se baseia sobre material observado, ou seja, sobre os fatos da compulsão a repetir. Consideremos mais de perto esta compulsão a repetir, já que paradoxalmente pode ser mostrado que constitui um aspecto da operação do princípio do prazer. Estamos cientes de que todos os organismos experienciam o desejo de repetir certas atividades. Então, pensa-se imediatamente em comer, dormir, ter atividades sexuais e etc. Sem sombra de dúvida, a repetição destas atividades está baseada em certas necessidades recorrentes que condicionam um estado de tensão no organismo, enquanto permanecem insatisfeitas. O impulso resultante tem por objetivo aliviar a tensão, e sabemos que o alívio de tais estados é sentido como prazer, seja a atividade comer, dormir, defecar ou atingir o orgasmo. Outras atividades repetitivas podem ser empreendidas mesmo se o prazer não é esperado imediatamente.
se o nosso senso de realidade nos indica que proporcionará uma satisfação futura. O paciente que regularmente comparece à sessão analítica está funcionando dentro de tal princípio, mas o princípio de realidade tem sido considerado como uma modificação do prazer, e não como sua negação. Existe uma compulsão repetitiva que está além do limite do prazer? Freud apresentou como resposta 2 conjuntos de observações que confirmam tal suposição. O primeiro é a condição conhecida como neurose traumática, que ocasionalmente acontece após um acidente que envolveu um risco de vida. Nesta neurose, os sonhos têm a característica de, repetidamente, trazer o paciente de volta à situação do acidente, uma situação da qual acorda em outro estado de medo. Tais sonhos parecem contradizer o caráter de realizador de desejos que os sonhos têm, e, como Freud diz, podem levar uma pessoa a refletir sobre as misteriosas tendências masoquistas do ego. Sabe-se, como indica Freud, que uma neurose traumática não consegue desenvolver-se no caso de haver um dano físico sério. A explicação psíquica de Freud, embora engajada, está correta, porque a hipercatexis do órgão danificado permite um aglomeramento dos excessos de excitação. Em termos bioenergéticos, a agitação mecânica e o choque produzem uma quantidade de energia livre que está pronta a ser descarregada, ou o é sobre a região machucada. Esta energia livre é necessária ao processo de cura.